Robert Shafran era um jovem de 19 anos que morava em Nova York em 1970 e um belo dia ele dirigia para a faculdade no seu primeiro dia de aula. Só que quando ele chegou na faculdade ele começou a estranhar porque muitas pessoas vinham cumprimentar ele como se já conhecessem ele há um tempo, só que ele nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas. E mais, as pessoas estavam chamando ele por outro nome, as pessoas estavam chamando ele de Ed. Aí que ele não entendeu bulhufas mesmo. O Robert era uma pessoa muito tímida, então pra ele aquilo foi tudo muito esquisito. Então o que tinha acontecido? Será que ele teve um problema de memória e esqueceu quem eram aquelas pessoas? Ou então aquelas pessoas estavam confundindo ele com uma outra pessoa muito parecida? E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Cias, eu sou psicóloga e eu analiso histórias de pessoas com comportamentos bizarros aqui toda semana juntinho com vocês. E essa história, então, ela fica bizarra a cada minuto que passa. Ela só vai ladeira abaixo e quando a gente pensa que tá tudo ficando muito lindo, de repente ela muda abruptamente. Gente, rapidinho, antes da gente começar esse vídeo, eu tô sem o meu microfone aqui, então é muito possível que você escute barulho dos meus vizinhos conversando, sabe, lá no fundinho, moto, carro passando. Me perdoe, na próxima vez o microfone vai estar aqui, tá bom? Se você tá chegando agora, meu filho, minha filha, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Não se esquece também de curtir esse vídeo bem aqui no comecinho pra me ajudar na divulgação e compartilha com alguém que também me ajuda muito. Bom, o Robert foi então pro dormitório da faculdade, ele foi super confuso e um homem chamado Michael apareceu. Quando ele viu o Robert, ele ficou muito apavorado porque ele conhecia o Ed. Então ele olhava pro Robert, que era idêntico ao Ed, só que ele sabia que não era o Ed. Então ele ficou tipo assim, gente, como que isso é possível? Não se trata apenas de alguém parecido com o Ed, vocês são idênticos. Então o Michael teve uma sacada muito boa, ele perguntou qual era a data de nascimento do Robert e se ele era adotado. E a resposta que o Robert deu batia exatamente com a vida do Ed. Então o Michael concluiu que ele estava falando com o irmão gêmeo idêntico do Ed. De fato, gente, o Robert e o Ed eram irmãos gêmeos e eles não sabiam da existência um do outro. Então o Michael e o Robert logo correram para uma cabine telefônica para ligar para o Ed e marcar o encontro para eles se conhecerem, enfim. Ali mesmo, pelo próprio telefone, o Robert quis falar com o Ed e perguntou sobre a data de nascimento, perguntou se ele também era adotado e ele disse que sim, confirmou. Então o Robert perguntou qual era o nome da agência de adoção para ele. Depois de verificar, o Ed falou que o nome da agência de adoção era Louise Rice Services. Nesse momento, o Robert, que ainda estava achando que aquilo era surreal demais, né, para parecer verdade realmente, ele ficou em choque porque era exatamente a mesma agência de adoção que ele estava quando ele era bebê. O Robert e o Michael, então, logo foram ao encontro do Ed, eles dirigiam tão rápido que eles foram até parados por um policial, eles tentaram explicar por que eles estavam correndo tanto, né, contaram a história, só que o policial deu aquele risinho tipo, sei, tá. Mas ele, enfim, só deu uma multa e falou pra eles irem com cuidado. Bom, eles conseguiram chegar e quando o Robert encontrou o Ed, eles ficaram muito apavorados, porque era como se eles estivessem vendo o próprio reflexo num espelho. Eu imagino que a mente deles estava borbulhando ali naquele momento, né? Depois de uns dias, a história deles começou a ficar muito conhecida, eles ficaram muito famosos. E até aqui, gente, a história já é estranha, né? Mas minha filha, você não vai acreditar. Uma moça tava lendo sobre a história deles, né? E viu a foto dos gêmeos. E ela falou assim, gente, duas pessoas idênticas ao David. Agora você fala, Raquel, quem é David? Gente, tinha outros gêmeos, vocês acreditam? Eles eram trigêmeos, na verdade, que não sabiam da existência uns dos outros. O David era filho de operários imigrantes, eles tinham uma lojinha e ele era muito extrovertido, tinha muitos amigos. Mais uma vez, as datas de nascimento batiam e a instituição de adoção também era a mesma. O David, então, encontrou o telefone da mãe do Ed, ligou pra ela e falou, olha, eu tô vendo dois de mim aqui no jornal, eu acho que eu sou o terceiro. Os pais adotivos, gente, também não tinham noção de nada. Os três, então, se encontraram na casa de uma tia do David e eles pareciam se conhecer há anos, eles tinham muita coisa em comum, torciam pro mesmo time, gostavam da mesma comida. Foi uma fase incrível pra eles, os jornais escreviam sobre eles saíram até num filme da Madonna em 1985. Até aí tava tudo muito bom, né, gente? Só que eles não contavam que isso viraria um pesadelo.
emprego. Como eu falei, os pais adotivos também não sabiam de nada, eles ficaram insatisfeitíssimos com o que a agência tinha feito, né? A agência colocou irmãos para serem adotados separadamente. Os pais do Robert lembravam como ele batia a cabeça no berço quando era bebê e prendia a respiração até quase desmaiar. O David também batia a cabeça quando era bebê, só que ele batia a cabeça na parede até desmaiar. Isso, gente, não é um comportamento normal, nem de longe. Não sei vocês, mas eu fiquei me perguntando como que isso aconteceu. Como que a instituição separou 3 irmãos e não informou os pais adotivos que eles tinham irmãos gêmeos? Bom, a agência era supervisionada e dirigida por uma mulher muito influente na época, a Justine Wise Poller. E ela tinha um envolvimento político muito grande, a agência era muito famosa, muito respeitada, e as pessoas que queriam adotar escolhiam essa agência como primeira opção. Os pais adotivos dos trigêmeos ficaram muito indignados com a situação e eles foram até a agência perguntar o que tinha acontecido. Só que eles desconversaram, falaram que foi porque eles pensaram que ninguém adotaria 3 crianças de uma vez só. Eles saíram de lá revoltados, eles não aceitaram muito bem aquela resposta, não engoliram muito bem, não. Nessa, o pai do Robert acabou esquecendo o guarda-chuva lá dentro, então ele voltou para buscar. Quando ele chegou lá dentro, ele percebeu que o pessoal da agência estava comemorando, brindando, como se alguma coisa tivesse dado muito certa para eles. Não parecia que eles tinham acabado de receber uma reclamação muito séria. Parecia, na verdade, que eles tinham conseguido manter o sigilo, o segredo. As famílias, então, tentaram colocar advogados na jogada para descobrir alguma coisa. E no começo, os advogados ficaram muito interessados em pegar o caso, até porque era muito famoso. Só que eles desistiam do nada. Eu acredito que seja por medo, né? Lembrando que a agência tinha um envolvimento político muito grande. Enquanto isso, os trigêmeos aproveitavam, saíam juntos. Só que o Ed queria saber mais e incentivou os irmãos a procurarem informações sobre a mãe biológica deles. Um amigo deles ajudou a encontrar os registros de nascimento deles em Nova York. Eles conseguiram encontrar a mãe, marcaram o encontro com ela e ela quis que o encontro fosse num bar que ela costumava beber. Não era muito bem assim um local legal para um encontro em família, né? Mas eles foram, se encontraram com ela, só que a conversa não foi muito agradável, foi muito estranha. Ela falou para eles que ela ficou grávida numa noite de formatura, que ela era muito nova. E nesse encontro eles perceberam que ela tinha problemas com bebida e que poderia também ter algum problema psicológico. Ela também foi muito indiferente com eles. Tudo piora quando o jornalista e pesquisador chamado Lawrence Wright descobriu um artigo científico bizarro sobre os trigêmeos. Esse artigo era sobre uma pesquisa secreta de um experimento que foi financiada por instituições de grande porte. Nesse experimento, gêmeos idênticos eram separados para concluir o que predominava mais, os genes ou o ambiente no qual as pessoas são inseridas. Vários gêmeos foram submetidos a esse experimento e todos eles vinham da mesma agência de adoção. O jornalista contou isso para os trigêmeos e fez muito sentido para eles. Eles, inclusive, começaram a se lembrar que recebiam visitas em casa quando eram crianças e essas visitas passavam testes para eles, para saber como estava sendo o desenvolvimento deles. Isso já fazia parte do experimento, não eram só visitas para saber como as crianças estavam bem, evoluindo. O jornalista descobriu que o psiquiatra Peter Neubauer era um dos principais responsáveis pelo estudo. Ele foi aluno de Anna Freud, então ele era, um profissional super renomado por lá, né? Bom, depois de um tempo, os trigêmeos decidiram abrir um restaurante juntos. Era muito movimentado, porque as pessoas queriam muito ir lá, né, pra ver e conhecer os trigêmeos. Só que depois de um tempo, eles começaram a haver diferenças entre eles. O Ed era o que mais tentava manter os 3 unidos, só que tudo isso, aos poucos, começou a ficar muito pesado pra ele. O Robert e o David brigaram e isso colocou um fim no negócio deles e afastou demais eles 3. O Ed ficou muito revoltado, depois ele foi até diagnosticado com um transtorno bipolar. A relação deles ficou muito desgastada e o Ed foi quem se sentiu mais afetado por isso. Um dia o David recebeu uma ligação que fez ele correndo para a casa do Ed. Chegando lá, ele viu vários policiais. Naquele dia o Ed tinha tirado a própria vida com uma arma. Bom, existem relatos que outros gêmeos que participaram do experimento também desenvolveram transtornos e danos super severos e também existem casos de outros suicídios dos participantes desse experimento. Hoje o David e o Robert ainda sofrem muito pela perda do irmão. Eles tentam viver dentro da normalidade, dentro das possibilidades deles e a agência, claro, não existe mais. Então, gente, muitas das respostas que nós temos hoje para alguns tipos de comportamento, né,
foram descobertas através de experimentos desse tipo, né? Com pessoas, com animais também. Então, quando vocês me perguntam, Raquel, por que uma pessoa se comporta assim? Essa pessoa já nasceu assim, é geneticamente determinado? Ou o ambiente que essa pessoa cresceu que determinou isso? Então, assim, a resposta para isso, muitas vezes, na maioria das vezes aí na história da psicologia, enfim, dos comportamentos, essas respostas foram obtidas com esse tipo de experimento, muitas vezes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, o que você achou dessa história, desse experimento, dessa situação toda, do ocorrido entre os trigêmeos e os demais gêmeos também que participaram desse experimento. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que vai gostar, vai achar bacana e interessante essa história, e não esquece de me seguir também lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!